Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje eu estou aqui com um velho amigo, um dos mais antigos. Aliás, ele começou comigo Fronteiras da Ciência na época do embrião do programa, antes mesmo de a gente fazer o programa piloto, há 26 anos atrás. Então ele está aqui desde os primórdios, doutor Orígenes Caetano de Santos Bastos, nome importante, né? Parece nome de rei, né? De Santos Bastos. O doutor Caetano, que ele é cirurgião dentista, palestrante espírita e presidente já há muitos anos aí do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Isso. Né? E muito isso. mais. Ele tem, o que ele dá de palestras, acho que ele é o campeão de palestras aqui na Baixada Santista. Eu estou mais tranquilo, viu? Tá mais agora. tranquilo mais agora? tranquilo, é. Tá, bom, vamos lá. Vamos lá. E o tema é novos fatos documentados sobre Allan Kardec. Eu quero ver que novos fatos são esses. A escolha, obviamente, do tema partiu do Dr. Caetano, né? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, deixa eu só dar um recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que tem aí a técnica de terapia ortomolecular, convidando os telespectadores para conhecer, né? Que é uma terapia de reposição de oligoelementos via derme, trazendo aí enormes benefícios, seja na vida física, biológica e até mesmo espiritual. Ele com muitos estudos em vários países, né, citando Brasil, França, China, Bélgica, né, e se aperfeiçoando cada vez mais na ortomolecular. A ortomolecular é o carro-chefe, mas ele aplica um monte de técnicas, trazendo aí o benefício para o paciente dele. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br, dizendo que viu no Fronteiras da Ciência, sempre vai ter um desconto do Santini. O contato dele para você agendar uma avaliação é o 13 3232 1909, ok? Ele tem a clínica em São Paulo e a de Santos fica na rua Júlio Conceição 209, mas o importante é o telefone 3232 1909. Caetano veio bater o ponto aqui no Fronteiras da Ciência desde os primórdios, já há 26 anos. 26 anos. 26 anos já, um tempão, né? Eu era menor de idade, né? Sim, eu também, né? Caetano, o que são esses novos fatos sobre a vida de Allan Kardec? O que se descobriu além do que aconteceu? A partir de 2018, a Biblioteca Nacional da França, ela passou a ser totalmente digitalizada. Então, toda a documentação passou a ser digitalizada. Então, a busca por documentos agora se tornou muito mais fácil. Então, a partir daí, nós vamos conhecer melhor o professor Rivail, ou o jovem Rivail, que futuramente será o Allan Kardec, né? Então, assim, mas para a gente entender esse contexto, né, Jadir? Porque às vezes a gente fala em Allan Kardec e acredita que o espiritismo surgiu da cabeça dele, né? No mundo existe uma organização, uma ordem, as coisas não são jogadas, despejadas. Então, cronologicamente, o conhecimento ele vem amadurecendo porque a humanidade vem amadurecendo, vem se intelectualizando, vem socializando e assim por diante. Então, você pega da época das cavernas, o nosso planeta, até os dias atuais, houve uma baita de uma evolução. E num planeta primário que nem o nosso, segundo os espíritos, existe um planeta de primitivo, que é intermediário, né? E depois vem um planeta de provas e expiações, que ainda são espíritos imperfeitos, como nós, onde estamos passando por provando, experimentando situações, posições, para poder a gente crescer e avançar na escola, nessa escola chamada Planeta Terra, para atingir um mundo de regeneração, para nos sermos pessoas melhores. Então, nesse caminhar, dentro do conhecimento, eu gosto de mostrar que a matéria ela foi sendo toda esmiuçada, analisada dentro da área da ciência, né? E precisava agora a gente conhecer uma outra área, um outro campo do conhecimento humano, que seria um campo extrafísico. Então, nós podemos, assim, a grosso modo, né, bem grosso modo, nós podemos nos reportar lá antigamente, na Grécia Antiga, onde nós tivemos duas escolas, Cos e Quinidos,
onde seguia uma filosofia materialista e outra espiritualista. E da espiritualista nós vamos ter Paracelso, mas que não consegue avançar essa escola tão bem quanto a de Galeno, que vai perdurar por 1400 anos, que vamos supor a escola médica, alopática e assim por diante. Então o conhecimento ele vem sendo avançado. Dentro do campo espiritual, nós vamos entender que vai chegar o pioneiro que vai falar sobre o magnetismo, que já é uma outra força desconhecida da gente e que não é a matéria, mas sim um reflexo da matéria, vamos supor, a grosso modo, né? E posteriormente, isso é o Franz Anton Mesmer, um médico alemão, e posteriormente nós vamos ter um outro médico alemão também chamado Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, que vai também trazer a força vitalista, a força vital. Então, tudo isso aqui está se encadeando para chegar a culminar isso em 1800 e pouco. Nós estamos falando desde 1600 e pouco, 1700, e para 1800 e pouco a gente vai ter agora o início das informações da nossa realidade espiritual. A partir de Allan Kardec. A partir de Allan Kardec. Porque houve, por exemplo, na América, as irmãs Fox lá, né, que começou com aquelas batidas. Tem um livro muito interessante de uma escritora judia chamada Barbara Weisberg. E ela vai falar sobre as irmãs Fox. As irmãs Fox eram médiums que tinham muitos esses efeitos físicos e que ganharam a América. Uma notoriedade, ganharam até dinheiro com isso. E esse evento... Que período elas foram, mais ou menos? 1748. 1748. Tá. Me perdoe, 1847. Ah, tá. 1847. E depois esses fenômenos vão atravessar o Atlântico e vai para a Europa. Lá na Europa ele vai ganhar força. Naqueles saraus, aqueles birôs lá, né, bistrôs que as pessoas dançavam e assim por diante, começou esses fenômenos. Para chegar no Allan Kardec, muitos magnetizadores que estudavam o magnetismo, de Franz Anton Mesmer, já se interessavam por isso. Foi cair na mão do professor Rivail, que já era um homem de 50 anos de idade, né? Essa ideia das mesas girantes e assim por diante. Então, aí que dá o início para a gente começar a falar do Rivail. Como é que se estruturou o Allan Kardec? Como é que foi a vida desse homem? Então, pelo que eu fui entendendo, analisando os documentos que foram encontrados, eu vi assim, um jovem, uma criança, que vai estudar em Verdun, lá na Suíça, com o pai da matéria, da pedagogia, que é o Pestalozzi, Jean-Henri Pestalozzi, que era um cara notável lá em toda a Europa, e ele vai ficar lá por quase 10 anos estudando. Então ele passa todo esse período. Uma coisa que é novidade. Adolescência. Ele vai até os 17 anos. Uma coisa que é novidade. Ele vai para lá com a sua mãe e com a avó e um tio, o irmão da mãe. Só para que ninguém se perca, nós estamos falando do Allan Kardec. Do Allan Kardec, isso. Porque é o seguinte, até então não se sabia, mas o Rivail, futuro Allan Kardec, ele não foi criado pelo pai. O pai, ele havia assumido, vamos falar assim, a partir da idade de 3, 4 anos dele. Naquela época, não vamos esquecer, o pai dele era ligado ao exército e era um juiz do exército. Quando tinha algum julgamento dentro do exército, o pai dele que fazia esses tratados. E ele era envolvido com a política. E o pai já tinha tido um irmão que havia sido guilhotinado, porque temos a época da guilhotina, né, pós-Revolução Francesa, e lá, né, ele já tinha um irmão que tinha sido guilhotinado, e ele pega e some, né, e não vai fazer parte da vida do jovem Rivail, Allan Kardec. Então, um documento encontrado vai mostrar que a mãe, Jean-Louise, e a avó e um tio vão morar em Verdun,
vão morar. Eles tinham algumas propriedades, a família da mãe do Rivaio, e eles vendem alguma coisa para poder se sustentar nesse período e morar lá em Verdun. Então, isso é uma novidade. O pai, que não estava presente, e ele ser criado pela mãe, pela avó e pelo tio. Se mudou exatamente para acompanhar os estudos dele. Tá. Logo quando ele volta, né, aí já percebe que ele era um menino diferente, porque ele chega a substituir até o próprio professor lá, o Pestalozzi, que era um cara assim, era Uma sumidade. a sumidade. Mas por que a sumidade, Jadir? Porque naquela época, as crianças eram tidas como um adulto em miniatura. Criança trabalhava, criança era castigada, apanhava, era diferente. O Pestalozzi foi uma pessoa que ele abriu o coração para as crianças, passou a respeitar as crianças. Então, só isso já ajudava muito, porque as crianças só passavam a ter uma confiança nesse educador. Então, estudar com o Pestalozzi era o sonho de todo mundo. Toda a família, principalmente que tinha dinheiro, era estudar com ele, né? E o Allan Kardec, o jovem Rivail, ele tem toda a sua formação ali. E depois, aos 18 anos, vai para Paris, vai lá estudar em Paris. Uma outra coisa que é interessante, ele nasceu em Lyon, mas ele não morava em Lyon, a família morava em Bourgogneville, Bourgogne-Grise, que é uma cidade ali pertinho de Lyon também. Ele vai para Paris e lá em Paris ele inicia aí essa parte de professor, começar a dar aulas e até montar a escola para dar aula. Então, já aos 19 anos, ele já... E como começou o contato dele com o mundo espiritual? Foi através, eu sei que ele foi convidado para assistir Mesas Girantes, né? Eu vou pular essa... Então, eu vou aí, depois eu volto. Vamos lá, tá bom. Como é que foi? As pessoas é o seguinte, alguns amigos dele, por exemplo, teve um senhor Carlotti lá, ele era um cara muito entusiasmado com as coisas, foi lá e contou isso para ele, olha, as mesas respondem. Ele falou, mas como é que mesa responde? A mesa não tem neurônio, né? Não tem cérebro, naquela época cérebro, né? Para poder responder, nem pensam. Então, e aí um dia, um outro senhor, chamado Fortier, convidou-o e ele foi participar. Foi participar lá e viu ali uma coisa muito interessante. Porque as pessoas perguntavam assim, só coisas, vai casar com quem, vai acontecer isso, vai... E ele viu naquilo uma coisa muito mais séria. E ele começou a fazer perguntas mais objetivas, mais sérias, e ele viu que ali, por trás daquilo, tinha um movimento muito maior do que ele imaginava. E lógico que esse processo de responder... foi aos poucos, foi com um alfabeto, depois uma cestinha amarrada uma pena e assim por diante. Foi evoluindo o processo, até chegar na mão de um médium e poder ali escrever e responder todas as perguntas. Então, nessa época, porque o Allan Kardec, ele já era um magnetizador, ele já fazia essas sessões de magnetizador e conversava com as pessoas que não se chamava de médios, né? Mas eram aqueles que serviam da passividade para a magnetização, né? Então, quer dizer, para poder dar respostas disso ou daquilo. Mas jamais pensar que existia um mundo paralelo, que é o mundo para onde nós vamos. Então, quando surge essa hipótese dentro da ciência, porque ele, como era uma coisa que eu percebi muito também na carreira dele de professor, ele era um cara assim extremamente fuçador no sentido de querer ajudar as pessoas, de querer ensinar as pessoas em todos os aspectos, né? Não só ensinar dando aulas, né? Mas vendo oportunidades de poder levar uma cultura, um aprendizado. Por exemplo, ele escrevia peça de teatro. Ele escrevia, ele alugava teatros, ele fazia contabilidade para outros donos de teatro.
Ele tinha uma visão visionária e na Rua do Crime, lá que eles chamavam, que tinha, naquela época tinha muitos teatros, shows, isso e aquilo, ia ter muitos jovens. Então ele alugava salão lá para poder dar aula de física, de anatomia comparada, de química, de astronomia. Então ele era um cara assim, muito antenado com as coisas que ele poderia levar para a educação do jovem. E o que fez ele assumir esse pseudônimo de Allan Kardec? Logo no começo, tem um espírito amigo, Erasto, que vai falar que ele teve uma vida lá na época antiga, né? No tempo das Galhas, né? Na antiga França, porque ali é muito antigo, né? Nessa documentação vai mostrar que ali, essa época das Galhas, de 7.000 anos atrás, antes do Império Romano ali, sabe? E ele viveu nessa época de uns 2.000 anos atrás, aonde ele era um monge druida, que eles, olha que engraçado, eles tinham conhecimento, mas era oculto, não podia ser revelado. Olha que engraçado, e depois ele vem com essa missão aí, de ter um conhecimento e de revelar. Abrir, né? E abrir. Revelar. E nessa época, o nome dele era Allan Kardec. E aí então era o nome dele já na outra vida. Lá, em existências pré-existentes, lá atrás. E por quê? Porque é o seguinte, ele iria lançar livros, que iam falar sobre espírito, ia falar sobre reencarnação, e isso aí ia mexer muito com a igreja, muito com a igreja. E o livro deveria vencer pelo seu próprio conteúdo, e não pela notoriedade do professor Rivail, que era um homem de notoriedade por toda Paris e França. Por quê? Porque ele já havia escrito 20 obras para a educação da França. Ele era uma pessoa convidada, não é uma regalia, mas ele tinha um certo privilégio. Por exemplo, servir exército. Naquela época eram 6 anos de serviço militar. Ele foi dispensado. Por quê? Porque ele era dono de uma instituição de educação. Mas ele não fugiu de uma responsabilidade. Porque lá mesmo em Paris, ele tinha que se apresentar num agrupamento e ele tinha uma patente de cabo. E ele acabou ali, vez ou outra, servindo alguma coisa, o exército francês, né? Porque naquela época o que mais tinha na Europa era guerras, né? Sim. Caetano, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho do cemitério também. Você tem algo para falar do cemitério ou não? Cemitério? Se não tiver, onde ele está enterrado. O Père Lachaise? Isso. Podemos falar. Podemos falar? Podemos Eu também tenho curiosidade sobre aquele lugar lá. Então a gente volta já, rapidinho, com o doutor Orígenes Caetano de Santos Bass. Até já. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com o Dr. Orígenes Caetano de Santos Bass, cirurgião dentista, palestrante espírita, estudioso e também presidente do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Nós estamos falando sobre a vida de Allan Kardec, tema escolhido por ele, e esse bloco é oferecimento do espaço Beth Curatani, que é uma baita massoterapeuta, especialista em shiatsu. Eu adoro shiatsu, como eu adoro toda a técnica oriental, para tratamento de problemas relacionados a várias coisas, como tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e demais desconfortos provenientes de estresse físico ou doenças neuromusculares. A Beth está há mais de 24 anos no segmento do bem-estar e lá no espaço dela também oferece, além do shiatsu, drenagem linfática profunda, reiki, massagem com pedras quentes. Olha, marque uma avaliação pelo WhatsApp na telinha, 13 99742 2360. Vou repetir, 99742 2360. O consultório é Rua Dr. Luiz Suplicy 35 no Gonzaga e você pode saber muito mais sobre a Beth no Instagram. Pode seguir ela lá, é só colocar no campo de busca Espaço Curatani. Caetano, do cemitério, recentemente eu vi um vídeo que eu gostei muito, é curtinho, quem está fazendo vídeos curtinhos é aquele ator da Globo, Carlos Vereza. Ah, sim. Né? Eu gosto muito do Carlos Vereza, né? O único jeito, assim, ele fala muito devagar, né? O jeitão dele. Devagar, tal.
Mas eu gosto muito do Carlos Vereza e ele teve recentemente lá no cemitério, teve lá na campa Père Lachaise. do Allan Kardec. E ele, no vídeo, ele demonstra muita emoção de estar lá, né? Porque ele é espírita também, né? Ele demonstrou muita emoção, né? Um lugar especial. Mas você tem algo para falar do cemitério? Que eu tenho depois. Uma curiosidade. Ah, você tem? Vai ter uma curiosidade. Não, assim, o que eu sei, né, até nos documentos que foram encontrados, porque parecia que ele ia ser sepultado ali no Monte Martre, né? E depois ele foi deslocado para o Père Lachaise. Eu sei que naquela época, às vezes a polícia, ela coibia muita coisa dele, né? Tanto é que tem um evento em 1861. Ele foi perseguido? Muito, foi preso. Né? Foi preso. Em 1861, ele enviou uma remessa de livros para Barcelona. 300 obras. Chegou lá o bispo, não queria isso. Por problemas religiosos mesmo? Tocou fogo em praça pública. Não entrou em problemas políticos, era religioso? Não, religioso. E aí, mas os espíritos avisaram o Allan Kardec, falaram, calma que isso aí vai ser bom para a gente, para divulgação. Porque qual o motivo de você tocar fogo, né? Deve ter alguma coisa muito importante, boa, alguma coisa, né? E foi o que aconteceu. Então, em 1861, é o Auto de Fé de Barcelona, onde foram queimados aí 300 livros em praça pública. Então, ele foi perseguido. E falando em mais pelos católicos. Sepultamento, a polícia impedia, às vezes, muitas coisas. Inclusive, no próprio enterro dele, porque no caminhar foram mais de 800 pessoas, assim, acompanhando o féretro, né? E durante os discursos, a polícia, porque algumas pessoas tomaram a palavra, né, para poder, os amigos mais próximos dele, e tinha um grande astrônomo lá, que era muito próximo dele, e jovem ainda, novo, que é o Camille Flammarion, que foi um grande astrônomo francês, diretor do Observatório Nacional de Paris, e tinha 21 anos nessa época, então, e tinha uma capacidade imensa, autor de vários livros fantásticos, assim, sabe? E a polícia, por algumas vezes, interrompe esses discursos dele, pedindo para que acelerasse, porque realmente havia uma perseguição muito grande junto aos espíritas ali, aos adeptos do espiritismo. Uma coisa que eu sei no cemitério, por aqueles que frequentam lá, que visitaram, que assim, é um túmulo onde tem muitas flores todos os dias, onde são retirados flores e chegam mais flores, flores e assim por diante. Porque as crianças... Mas não tanto pelos franceses, né? Porque eles... então, mas assim, o que aconteceu, viu, Jadir? O carisma que ele tinha, e os próprios alunos chamavam ele de pai. Pai Kardec. Por quê? Pai Rivail. Por quê? Porque ele era um homem muito doce. Porque a gente tem uma impressão da austeridade dele por causa da foto dele. Da foto, né? Né? Da imagem. Mas assim, eu tenho um trabalho que um amigo nosso, um escritor chamado Washington Fernandes, escreveu sobre Allan Kardec, o generoso. Muito interessante. E ele vai pegar tópicos dentro das revistas espíritas, que foi um documentário que o Allan Kardec fez durante 12 anos, diariamente ele anotava, e daí surgiu as revistas espíritas, onde ele vai pegar passagens onde mostra ele uma pessoa muito boa, generosa, né, onde as pessoas pediam algum recurso, isso e aquilo, e ele de uma forma disfarçada fazia, porque contrastava com um intelectual. Para você ter uma ideia, depois tu conta aí do... Não, pode ficar à vontade. Eu vi um documento dele lá, sabe o sifão de pia? Sabe o sifão? Sim. É uma palavra francesa, sifão. Sifão. Quem é que inventou aquilo e patenteou? Foi o professor Rivail. O Kardec. O Kardec. E ele tinha a patente, durante 15 anos ele podia explorar. Mas o Kardec, ele teve uma vida modesta. Ele nunca foi abastado assim. Ele teve uma vida modesta. Ele conseguia muitas coisas pelo seu empenho, pelo seu dinamismo, pela sua busca incessante,
nem em montar escolas, escolas cada vez maiores, sabe? Na divulgação do conhecimento, onde ele alugava uma sala para 500 pessoas naquela época. Sabe o que? É uma passagem Santa Ana, onde ele alugava, porque ali tinha muito também jovens, e ele queria atrair os jovens. Então, dava aula, às vezes, graciosamente, de física, como eu falei, de anatomia, e outras matérias que não eram as convencionais, sabe? E você vê, né, naquela época era difícil alguém que tenha a intelectualidade dele científica se envolver com o mundo espiritual, né? Era uma coisa muito difícil isso, né? Já nos dias de hoje, eu vivenciei até isso na USP, com certo rigor, né? Que o meio científico tem um pouco o pé atrás, né? Mas ele, naquela época, ele é um revolucionário. Um revolucionário. Ô, Jadir, mas me fala assim, o que tem a ver o espírito com religião? Nada. Porque o espírito é da alçada da ciência, do conhecimento. Como é que é a nossa vida no mundo espiritual? Como é que é a nossa vida após essa vida? Como é que foi nossa vida antes dessa vida? A gente tem que ter explicações para isso. Mas sempre houve. Quem trouxe explicações não foi o Allan Kardec, foram os espíritos que se revelaram, e ele, um cara antenado, preocupado com o ensino. Codificou tudo isso, né? Ele codificou tudo isso aí. Então, assim, ele tinha essa capacidade para isso. E assim... Ele escreveu e o D'Alessandro decorou tudo, né? O D'Alessandro... Não é decorar, é memorizar. Que coisa, né? A memória do D'Alessandro é incrível, né? É verdade. Qualquer coisa que você fala, ele fala, isso aí está no livro dos Espíritos, né? Na página tal, na pergunta número tal. É impressionante. É verdade. O D'Alessandro é fenomenal. É fenomenal. Aliás, só para a gente, não, né? Para quem quiser seguir... Você, o D'Alessandro, o Wilson Trindade, o doutor Zé Nilson, que está afastado por enquanto. Mas né? vai voltar aí. Vai voltar? Vai voltar. Se Deus quiser. Todo sábado, às 9 horas da manhã, vocês têm no YouTube, ou pode entrar pelo Instagram. O Jadir... Nas redes da caridade. Peraí, senão a gente se perde. Nas redes da caridade, né? Isso, só escrever no YouTube, nas redes da caridade, ou no Instagram também, né? Escreve lá no campo de busca, nas redes da caridade, tem um programa ao vivo discutindo temas todo sábado. Todo sábado. Inclusive, esse sábado passado, nós discutimos sobre a música. Nós levamos o maestro Mário Tiroli lá e ele falou sobre música, uma coisa fantástica. Outra coisa, Jadir, posso fazer uma propaganda? Fica, claro. Agora, é sábado ontem, eu tive a felicidade da gente poder dar essa aula sobre o professor Rivai, o Allan Kardec, lá no curso da Associação Médica Espírita, às 14 horas agora. Então, você que está em casa... Mas é aqui na Santa. Aqui na Unisanta. Aqui na universidade, né? Aqui na universidade. Todo sábado. Foi sábado passado, mas todo sábado tem uma aula diferente. Você pode se inscrever. Pode se inscrever pelo portal da Unisanta, né? Ou então pelo Instagram da AME Santos. No Instagram. Ciência, Saúde e Espiritualidade. Ciência, Saúde e Espiritualidade. Isso. Coloca lá, se inscreve. O curso começou ontem, mas ele... durante um ano acontece. Até novembro, né? E é muito legal, vale a pena, porque tem vários assuntos. Tem a idade do programa isso aí, 26 anos. Né? O Zé Nilson começou com isso há 26 anos atrás, que é a idade do Fronteiras. Começamos junto. Tamo junto. Estamos juntos, né? Graças ao professor Milton Teixeira. Sim, que abriu as portas. Que abriu as portas. Teve essa coragem aí de abrir. Talvez seja a primeira universidade do mundo a abrir as portas ao conhecimento sobre a espiritualidade, ou a realidade espiritual. O próprio Fronteiras da Ciência também, né? Foi a família Teixeira que abriu, sim. Né? Porque você vê que nenhum canal tem um programa nesses moldes, porque eles têm um certo preconceito, tem uma série, né? De problema que a gente discute o que vier. O que tiver para abrir aqui para a gente conversar, a gente abre, né, o leque para a gente conversar de tudo. Mas isso é que tem essa mente aberta que permitiram isso. E você, desde sempre, né, Jadir, vem esclarecendo as pessoas. Eu não, os convidados. Mas o programa. Eu sou o chato que pergunta. O programa vem assim, esclarecendo as pessoas, ajudando muito as pessoas. E isso é muito importante. E colocando o espírito na alçada da ciência. Porque que quando tem que ser, né? Quando você coloca tudo que acontece na natureza é ciência. Quando você coloca no aspecto da religião, vira uma questão de crença.
E eu não posso achar que é uma crença que meu filho ou alguém que eu amo morreu e eu não vou ver nunca mais, ou eu vou conseguir ter contato com essa pessoa. Não é uma questão de crença, mas essa possibilidade, ela sempre vai existir. Mas você mesmo já passou por vários experimentos, né, espirituais na sua vida, né? Você já me dúvida. contou vários. Aqui no programa também você já contou alguns, Isso. né? Isso. Deixa eu só falar do cemitério antes que eu me Do esqueça. cemitério. Depois a gente continua com o leque aberto aqui. Um fato engraçado que aconteceu foi com a Kátia Patella, a filha do professor Patella, né, bastante conhecido, o saudoso professor Patella, ela e a filha da Kátia, ou seja, a neta do professor Patella, a Patelinha, que a gente chama de Patelinha, foi minha aluna, inclusive, na engenharia, aqui na universidade. Elas foram visitar o cemitério em que está o Allan Kardec e ficaram lá até um pouco mais tarde. Quando foram sair, as portas estavam fechadas. É nada. Ficaram presas dentro do cemitério, escureceu, ficaram presos lá dentro, começaram a andar para ver se achava alguma saída, porque os portões são altos, né? Começaram a andar pelas laterais, e aquele cemitério que é enorme, né? Eu não conhecia esse cemitério, esse eu não fui. Ela começou a andar pelas bordas do cemitério para ver se achava algum lugar aberto, aí acharam uma outra moça que também estava perdida, só que ela era francesa. A Kátia morou na França, né? Então ela sabe se virar bem lá. E depois de muito tempo acharam uma portinha lateral, que a portinha lateral estava aberta e elas puderam sair. Mas quase a fuga, quase que elas passaram a madrugada lá no cemitério de Allan Kardec. Ela contou aqui no programa isso. Foi. Que engraçado, hein? Engraçado e dramático. Não, hoje né? vira engraçado, né? Hoje vira engraçado. Mas que deve dar um medinho. Um medinho deve dar, medinho, né? Por conta que é um desconhecido da gente. Sim, claro. Por isso que a gente tem tanto medo, porque é o desconhecido. Então a doutrina espírita, ela vem revelar para a gente esse mundo, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos. Então, Jadir, passa a ter uma lógica a nossa vida. Ela passa a ter um enredo. Eu hoje sou produto de milhares de encarnações que eu tive. Todos nós, né? Todos nós. Caetano, eu não aceito a crença de crer por crer. Eu acho que se nós nascemos com uma inteligência, é para compreender, para pesquisar, estudar. Isso. E aí entra a ciência. Então, a ciência, para mim, está ligada à religião. Nós temos que pesquisar. Sim. E eu acho que a religião que mais se aproxima da ciência, sem dúvida nenhuma, é o Espiritismo. Né? Sim, porque foi feito, é uma ciência de observação. Né? Ele fala que é uma ciência de observação, porque eu observo os fatos, dos fatos você vai desenvolver aqueles fatos, que vai ter uma parte filosófica, e se você atuar, você colocar isso na sua prática, você vai entrar no aspecto religioso, que é a ligação com o divino. Pois é. E, Caetano, eu vou pedir, no próximo bloco, eu sempre gosto de pedir para o convidado contar um caso. E você tem muitos casos. Você escolher um caso para você contar aí, por algum fenômeno que você já passou. Vai pensando aí que eu vou fazer a agenda do Fronteiras da Ciência e para isso eu peço um help para o Léo. Léo, coloca aí na telinha a agenda do Fronteiras da Ciência e eu vou começar com o José Carlos Palermo. Sim, ele, o Palermo, terapeuta holístico. Ele vai falar hoje sobre a terapia antimagia. Transforme sua realidade. Experimente a poderosa terapia antimagia, uma abordagem holística revolucionária que mescla metafísica e ocultismo para agir diretamente no subconsciente. A sua eficácia se concentra na raiz das desordens emocionais e espirituais que se manifestam no corpo físico. Esta terapia é acessível a todos, independentemente de crença, idade ou status social. Por meio dela, removemos implantes, sanamos obsessões e eliminamos influências de magia negra e feitiçaria. José Carlos Palermo, agende pelo WhatsApp 13 99 116 0195. Tomou nota? 99 116 0195. Vamos falar agora da farmácia Homeofórmula, que essa semana anuncia a fórmula fitoterápica para a menopausa. Vamos falar aqui mais dos problemas femininos, porque vem aí dia 8 de março, dia da mulher, né?
Então vamos lá. A menopausa é uma fase que traz várias mudanças hormonais para a mulher e com isso aparecem as ondas de calor, insônia, irritabilidade, queda da libido e até o ressecamento da pele. A Homeofórmula elaborou um composto fitoterápico que combina 3 ingredientes que atuam no equilíbrio hormonal e na redução de sintomas como suores noturnos e fadiga. Estimula a libido e melhora a energia. Age no alívio das ondas de calor e oscilações de humor, proporcionando mais conforto e qualidade de vida da mulher. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula. A Homeofórmula fica na Rua Bahia, 194 no Gonzaga, tá bom? E tem também um empório na Tolentino Filgueiras, 147. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil Regional Santos, que convida você para uma experiência incrível. Já imaginou transformar a sua vida com uma nova visão de prosperidade? Vem aí o Seminário da Prosperidade. Serão 2 dias de ensinamentos profundos, renovação espiritual e conexão com a verdadeira abundância. O sucesso e a prosperidade estão ao alcance de todos. Ocorrerá nos dias 15 e 16 de março, na Academia Espiritual em Ibiúna, Seminário da Prosperidade. Mais informações na Regional de Santos, que é na Rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone 3232-67. 3232-6687, corrigido. E a gente volta já com o Dr. Caetano. Bom, já estamos em nosso terceiro e último bloco hoje com o Dr. Orígenes Caetano de Santos Bastos, falando sobre a vida, futricando, fofocando sobre a vida de Allan Kardec, né? Isso. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Melling, que continua sendo a melhor loja esotérica e de artigos religiosos da Baixada Santista, com os melhores preços e qualidades em diversos produtos. Olha, produto tem um monte, tá? Ó, imagens de orixás, imagens católicas, vela de 7 dias, vela por quilo, velas coloridas e muito mais. E ainda a maior variedade de baralhos e tarô cigano, sem falar numa grande quantidade de pedras brutas e roladas, o topázio branco, que é a pedra do ano, a fantástica pedra purpurita, livros, tem de tudo lá, incenso, o que você quiser, no melhor preço e fica no coração do Gonzaga, na Rua Pereira Barreto, número 12. Toma nota? Gonzaga, Pereira Barreto, número 12, o WhatsApp está aí, se precisar. Caetano, deixa eu fazer o seguinte também, aproveitar, eu gosto de, no começo do bloco, dar o contato do meu convidado aqui, tá né? bom. Então vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para ele, né, ou qualquer coisa assim, vou dar o e-mail dele e o telefone do consultório, né? Tá bom. A Renata está lá contigo ainda, Tá a lá, secretária? tá lá. Ele é meu dentista já há bastante tempo e faz tempo que eu não vou lá, estou precisando ir esse ano, hein? É bom. Você não me cobrou ainda, eu falei assim, olha, o doutor Vamos Caetano lá. vai me ver hoje aqui na gravação, ele falou assim, você não vai, esse ano você não veio, esse ano não, faz 1 ano que eu não vou lá, acho, né? Está na hora de ir. Passou. Tempo passou, está na hora de ir sim. Então vamos lá, o e-mail do doutor Caetano é caetanodesantes, não vai escrever de Santos, tá? caetanodesantes@gmail.com e o telefone do consultório dele é o 13-3238-2131 aí na telinha. Ok, agora eu quero um caso seu. Conte alguma coisa que Olha, eu sei que você assim, já me contou vários casos. Casos assim, vamos logo no começo, eu sou espírita de berço, né? Tá. Então, essa realidade espiritual sempre fez parte da minha vida. Logo no começo da minha profissão, eu sempre atuei mais na área cirúrgica, né? Seu pai era dentista também, Também né? foi. Ele é espírita também, não? Ele Espírita. era? Sua mãe também? Minha mãe é espírita. Essa é Meu berço. avô é espírita. Meu Já bisavô veio. foi É fundador mesmo? de centro espírita. Puxa vida, é de berço mesmo, hein? Essa encarnação, se eu não tomar jeito, é a última chance que estão me dando. Então você está perdido, hein? Estamos perdidos. Então, uma vez, eu fui fazer um cisto dentígero, é um cisto que dá atrás aqui do terceiro molar. Você foi fazer? Eu fui Você atender foi o no paciente. colega. Eu estava fazendo o paciente, Você operando. está fazendo no paciente. Isso. Tá? Pensei que era você que estava E fazendo. aí, meu amigo, eu já tinha anestesiado, aberto o paciente e a luz acabou. A luz acabou.
Não tinha... Faltou energia elétrica, é isso? não tinha, como é que se fala? Motorzinho. Celular. Não tinha. E, meu filho, nessa hora, as preces, elas sempre são bem-vindas, né? E eu pedindo a Deus para ajudar, tentando, de alguma forma, eu não sei quem trouxe alguma lanterna, alguma coisa assim, para iluminar um pouco a sala. Você não rezou na frente do paciente, né? Senão ele ia ficar desesperado. Não, isso fica dentro... O médico fazendo a cirurgia começa a rezar, você Isso imagina. fica dentro da nossa cabeça, você está lá sim. trabalhando e fazendo, né? Bom, eu sei que em determinado momento eu removi tudo, inteiro. É difícil você conseguir remover um cisto todo com o dente dentro, e eu removi inteirinho. É uma coisa que atrás, geralmente vem aos pedaços. Uma posição ruim, né? Tudo é ruim. O campo operatório é péssimo. E aí veio todinho isso aí. Então eu falei assim, isso aqui foi coisa de Deus, porque não é assim eu não que tiraria. acontece. E um outro episódio também, que assim, logo em seguida, só para dar sobre casos cirúrgicos, eu também estava num terceiro molar, e eu estava com alguma dificuldade, já tinha arriscado o dente, que a gente faz uma canaleta, quando eu vi esse dente do nada pulou. E não tem explicação para isso? Não tinha explicação. E você teve uma paciente também que entrou em transe, né? Ah, eu já tive. Então, um caso também, uma paciente eu percebi, estava ela e a mãe dela, e ela já era nossa paciente há algum tempo, então já era um pouco, era conhecida, meio amiga, assim, né? E a mãe dela eu sabia que era médium, ela não, mas eu comecei a conversar com ela e falando da importância dela, frequentar uma instituição, e eu percebi que ela foi alterando o humor dela, começou a ficar nervosa, e quando eu vi não era mais ela ali, era já um espírito que... Falando por ela. Falando por ela. E aí ele levantou da cadeira, ela levantou e encostou na parede ali, a mãe ao lado, e eu comecei a conversar. Caramba. Comecei a conversar com o espírito, acalmei, tranquilizei, papapá. Posteriormente, essa moça voltou no sem espírito e esse espírito se comunicou. E aí eu entendi, um ex-namorado dela que havia desencarnado e ele estava ali numa situação de posse dela. E sentiu ciúmes de você. E ele estava com ciúmes de mim, porque ele falou assim, eu vi como você olhou para ela. Eu falei, opa, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidado com os seus pensamentos. E aí eu conversei com ele, tudo muito respeitosamente, não sei o quê, e mostrei a realidade e assim foi tudo bem, deu tudo certo. Mas só para entender que isso faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente vê os caras falando sozinho na rua e não sei o quê, o nível de perturbação dessa pessoa é grande e precisa de ajuda. Então, quando a gente altera o nosso humor, às vezes nós não estamos sozinhos. Parece que ele foi potencializado pela ação de outro. Mas você acha que assim, quase tudo é espiritual ou às vezes é algum problema psicológico que a pessoa tem? Não. Eu digo isso, por exemplo, tem um aqui em Santos, na praia, que eu caminho com a minha esposa, eu vejo ele andando na praia inteira de costas, ele só anda de costas. Ah, é? Só anda de costas. Então, existe uma ação espiritual, mas a pessoa já está numa alienação tão grande que ela própria já é dona dessa obsessão dela. É como se fosse uma auto-obsessão. Ela está enovelada com essa situação. É lógico que tem aqueles que potencializam, né? Mas por que isso, Caetano? É só ver o nosso passado. O nosso passado, nós ainda temos guerras, mas o nosso passado ele é muito conflituoso. No passado, se você quisesse a mulher de alguém, você ia lá, matava o cara e ficava com a mulher, ou vice-versa, que é o marido de alguém, matava. O jogo era muito sujo, um passando a perna no outro. Por isso que agora nós estamos numa fase onde você vai consertar esse aspecto moral nosso. O aspecto moral, ele só vai ser consertado através de muita paciência, tolerância e principalmente de você se reconhecer como uma pessoa com deficiências morais. Mas é um processo tão lento isso, né? Ele é um processo de investigação sua. Por isso que é importante você fazer uma meditação todos os dias. Não tem como. Uma pessoa que não fizer uma meditação de 5 minutos nos dias de hoje, com esse tanto de informação, ela vai passar por essa vida e nem sabe que viveu.
A nossa vida tem uma importância capital. Ela é sua, você tem que fazer uma análise sua, pessoal. A doutrina espírita, ela vê exatamente isso. Para se conhecer, conhece-te a ti mesmo. Veja quem é você, quais são os seus propósitos de vida, o que você almeja, como é que anda a sua vida, o seu relacionamento, família, amigos, trabalho. É você, o processo de evolução é seu. Então, se você é uma pessoa nervosa, agitada, ansiosa, opa, preciso modificar isso, que está afetando a minha saúde orgânica. Então, nós temos que buscar esse ponto de equilíbrio. Então, a doutrina espírita é o que é um conjunto de conhecimentos, é para nos favorecer a viver melhor. Eu tenho que aprender a viver melhor. Eu não estou aqui nesse mundo para ser feliz nesse mundo. Lógico que eu posso ser feliz, mas a minha busca frenética não é por a felicidade nesse mundo, porque vai passar as coisas do mundo. Eu não pertenço a esse mundo. O nosso mundo é outro. Você entendeu, Jadir? E às vezes vendem uma galinha dos ovos de ouro aqui, que você tem que ser feliz aqui, você tem que ser jovem, você tem que ser bonito, você tem que ser rico. Faz uma série de pressões para você diariamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Como se a vida fosse só isso. As redes sociais provocaram isso de uma forma muito mais intensa. Muito grande. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não pertencemos a esse mundo. Então, aí a doutrina espírita, ela pega assim, quem é o modelo para a gente? O espírito puro que passou aqui é Jesus. É o nosso irmão mais velho, está lá na nossa frente, bilhões de anos na nossa frente. É o espírito puro. O que é espírito puro? Ele não precisa mais usar carne, ele não precisa passar por experiências humanas, ele já passou por tudo isso. Já é um espírito que toma conta de planeta, de sistema. É uma coisa doida. É um processo evolutivo, né? É isso. Caetano, resgatando Allan Kardec, de Allan Kardec até os dias de hoje, você acha que teve modificações dentro da doutrina espírita? Porque aí depois disso veio no Brasil Chico Xavier, agora o Divaldo Pereira Franco também, que é uma pessoa, né, de renome. Eles acrescentaram. Mas... Então, assim, a doutrina espírita é a terceira revelação. Quando você fala em revelação, é que faz parte da verdade. Por que terceira revelação? Porque a primeira revelação vem com Moisés. Vem sobre um homem. Vem Moisés estabelecer uma nova forma de vida. Moisés. A gente tem que compreender isso. Moisés é o legislador do planeta Terra. Ele trouxe não só o decálogo, as 10 mandamentos, mas ele também instituiu 600 e poucas leis, que falam as leis mosaicas, para a gente viver bem em sociedade. Então Moisés, assim, ele veio trazer um avanço para a sociedade. Judeu, naquela época, veio trazer. Depois de 2000 anos, vem outro judeu, que é Jesus, de Nazaré, para os espíritos, para nós espíritos, um espírito puro, que veio também modificar a sociedade. Um novo comportamento. Moisés, temer a Deus, olho por olho, dente por dente. Já veio aliviar as penas. Jesus veio amar a Deus e veio pedir para que você se ame, como amando o seu próximo, automaticamente você ama a Deus. O amor aí é o respeito, né, que você tem que ter consigo. Então, como é que eu me respeito? Eu sendo uma pessoa boa, correta, honesta, me alimentando bem, dormindo bem, tendo boas relações sociais, procurando fazer boas relações no nosso trabalho, e assim por diante, sendo correto. Jesus veio fazer uma proposta. Colocaram ele num aspecto religioso, mas não tem necessidade de somente ficar no aspecto religioso. Eu posso trazer Jesus para a ciência, para a filosofia, para a psicologia e assim por diante. E depois da terceira revelação vem a doutrina espírita, que os espíritos, já percebendo uma sociedade já mais madura, agora vem, olha, pessoal, a vida não termina aí, a vida continua, toma cuidado com o que você faz, você sabe, Caetano, tem uma repercussão. Eu acho que vem tantas informações do mundo de lá para o mundo de cá, na minha área da engenharia, das ciências exatas, quando foi inventado uma matemática binária, não tinha sentido nenhum quem inventou isso, nenhum.
Não tinha aplicação nenhuma. O cara apresentou em congresso, legal, bacana, mas para que serve? Nem o cara sabia para que servia. Depois, essa matemática serviu para se encaixar perfeitamente no mundo digital. Graças a essa matemática, nós temos aqui um tablet, um celular, um relógio digital, uma televisão digital. Tudo que é digital está embasado dentro dessa matemática binária que, quando o cara inventou, não tinha função nenhuma. O mesmo também com números complexos. Para quem entende um pouquinho de matemática, raiz quadrada de número negativo. No mundo real não existe. O cara inventou uma matemática que desenvolveu toda uma matemática dentro do mundo complexo que também não tinha aplicação nenhuma. E hoje se encaixa perfeitamente para você poder justificar e calcular corrente elétrica a partir de bobina, de capacitor, de motor, porque é uma bobina que enrola, um motor elétrico, claro, né? Enfim, graças a essa invenção dessa matemática de números complexos, pôde-se ter um avanço na engenharia. Então você vê, quando foi inventadas as coisas, mesmo dentro do campo da matemática, não tinha função nenhuma, da onde o cara tirou aquilo, da onde tirou? Que não tinha aplicação nenhuma, veio depois, logo depois veio a aplicação. Não é incrível isso? É interessantíssimo. Então, para a gente, são ideias que a pessoa traz, né? Isso acontece com esses gênios. Da onde o cara, como é que um Mozart, inspiração, após né? aos 7 anos, ele compor uma ópera? Da onde? Uma criança. E hoje em dia é o que mais a gente vê aí, né? Aquele Sebastian, né, do Nordeste, aquele menino, né, também, o Sebastian, né? Que toca música, que tem problemas. Não é Sebastian, não é? Eu já vou te lembrar o nome dele agora. Sibelius. Mas eu estou falando assim, Jadir, então assim, quando vem a doutrina espírita, não é para você ser mais uma religião, acabar com a religião, não. Todo mundo vai ter que estudar isso. Todo mundo, que é a sua realidade espiritual. Queira você ser ateu, queira você ser agnóstico, católico, protestante, evangélico, budista, vai ter que saber sobre isso. E essas bases fundamentais, o judaísmo traz lá de trás, que é fantástico. Então, assim, a gente precisa entender, por isso que você falou, olha, tem tanta coisa para a gente saber e a gente perde tempo com bobagem. É verdade. Então, assim, a gente precisa conhecer, saber. Então, você vai ter que saber sobre a sua realidade espiritual. Quem melhor trouxe isso foram os espíritos. Através de um camarada que tinha todas as habilidades na área do conhecimento humano para trazer isso de uma forma onde isso fosse uma hipótese dentro da ciência. Aí ele deu um salto muito grande, né? Fantástico, né? Fantástico, né? Sempre, o espiritismo sempre houve, os fenômenos sempre tiveram, mas ele foi o cara que organizou isso. E assim, aí você lembrando o Chico Xavier, e lembrando o Allan Kardec, falou assim, se um dia a ciência provar algo contrário ao espiritismo, que o espiritismo está errado, abandona o espiritismo e acompanha a ciência. Olha como é que é. Mas até hoje isso nunca aconteceu, né, Caetano? A que ponto? Por quê? Porque faz parte de uma base que é a verdade. Caetano, deixa eu dar mais uma vez seu contato para o telespectador. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao meu convidado, doutor Orígenes Caetano de Santos Bastos, por e-mail, só escrever o nome dele, Caetano de Santis, tudo junto, tá bom? @gmail.com e o telefone do consultório, de repente você quer fazer aí um trabalho como eu, né? 13 32 38 21 31, certo? 32 38 21 31. Ou se quiser saber alguma coisa ou alguma coisa, alguma pergunta, isso. Deixa com a Renata, a Renata passa para ele e depois responde, gente né? Em contato. Próximo programa, o título é Caminhos Fechados. Existe algo bloqueando a sua vida? Meus convidados, 2, Daniela Tineu e Marco Aurélio Canhete, terapeutas Theta Healer, para falar sobre isso, o que bloqueia a sua vida e como passar por cima disso. Aliás, são muitos fenômenos que bloqueiam a vida da gente, né? Estamos sempre precisando fazer essa limpeza, esse filtro dentro de nós. Caetano, eu queria saber por que essa hora passa tão depressa aqui no Fronteiras da Ciência. Passa porque você é uma pessoa Não, eu não. Você que fala bem pra caramba. Você uma pessoa deu show aqui. Né? Caetano, você deu show aqui. Muito obrigado mais uma vez. Viu, Jadir? Você sabe que a casa é sua. Agradeço a todos vocês que aí a paciência de nos ouvir. Né? Imagina, você sabe que você não é convidado. Você faz parte do Fronteiras, obrigado, né? Viu, Jadir? Ó, seu DNA tá na cadeira também. Tá bom, obrigado. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Paz, saúde e prosperidade.